Tem um caso daqueles aqui em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, pertinho daí onde o rapaz caiu lá do viaduto agora há pouco, que nós mostramos para você. 2 jovens teriam matado o padrasto com golpes de machado para defender a mãe. Por quê? Ó, a violência doméstica, como ela é descontrolada, a mãe seria vítima disso, de violência doméstica. A informação é de que os enteados, Bruna, teriam cometido o crime e também ficaram feridos nessa história. Resume isso pra gente, porque a violência doméstica que acontece dentro de casa, às vezes vai pro descontrole e termina de forma trágica, não é? Sim. Rivaroli, então é o seguinte, Riva, tô só com um probleminha aqui no retorno, não tô te ouvindo completamente, mas agora, o que eu vou te falar dessa história, Riva? Não dá ainda pra gente ter uma dimensão completa do que de fato aconteceu, viu? Não, aconteceu isso. Não, nem a Polícia Civil sabe dizer ao certo, mas pensa numa história que acabou de uma maneira muito ruim, viu? 2 jovens, né, um de 20 e um de 28, enteados da vítima. Desse homem, então, de 33 anos, que morreu. Veio a óbito ontem, então, dentro de uma chácara que fica no bairro Águas Claras, no município de Piraquara. O que aconteceu? Tudo teria começado por causa de uma discussão, daí que a polícia não tem certeza. É por conta dessa briga? Será que foi por conta da briga envolvendo a mãe desses 2 jovens, né? Que o padrasto teria partido para cima dela, porque ele já tem passagens por Maria da Penha. A gente tem a reportagem aí, eu vou tentar trazer agora para você, para ver se o telespectador também entende o que pode ter acontecido com essa família que acabou da pior maneira possível. Olha só a reportagem. Nós estamos no bairro Águas Claras, região rural do município de Piraquara. Eu estou bem perto de onde o crime aconteceu, mas nós não vamos identificar esse local a pedido do dono da chácara. O que aconteceu, de acordo com a Polícia Civil, é que Rogério de Siqueira, de 33 anos, trabalhava neste local. E tudo teria começado depois de uma briga com os 2 enteados por causa da mãe deles. Após o jantar, eles acabaram discutindo. Os enteados a gente ainda não tem essa certeza, mas o padrasto, a princípio, parece que fez uso de bebida alcoólica. A discussão começa entre o padrasto e a esposa, né? E aí um dos enteados vai defender a mãe, e aí é onde toda a confusão começa e culmina com 2 esfaqueados e o padrasto morto a machadadas. Um fato curioso é que o padrasto e o enteado estavam na delegacia de Piraquara durante a tarde, horas antes do crime acontecer. Eles estavam na delegacia para prestar depoimento relacionado a um outro crime, que para a polícia até o momento não tem relação com a briga que aconteceu durante a noite. Acabaram saindo aqui no final da tarde da delegacia de uma outra situação. Eles são testemunhas de uma outra situação e vieram aqui para prestar depoimentos referente a isso. E saíram aqui da delegacia e na noite acabou acontecendo essa tragédia. A vítima foi morta com golpes de machado. Os 2 enteados estão entre a vida e a morte no hospital. Agora a polícia investiga a real motivação do crime e o que de fato esses 2 irmãos podem ou não responder. Uma cena bem bizarra, porque a briga começa dentro da residência, vai para fora e voltam brigando para na residência. Eles não foi uma situação que se desenrolou rápido, mas a princípio o padrasto esfaqueou os 2, acabou durante ali as vias de fato, e a gente não sabe qual dos 2 ou se os 2 culminaram, ceifaram a vida do padrasto com golpes de machado. Riva, vocês perceberam como está confusa ainda a história? Esse homem, então, a vítima, ele já tem passagem por Maria da Penha, mas com uma outra mulher. Ontem, quando a polícia foi chamada, a polícia militar e também depois a polícia civil ali na cena, então eles ouviram isso, que teria sido por conta de uma briga do padrasto com a mãe, então, desses 2 jovens que hoje lutam pela vida. O fato é que os 3 ali, né, os enteados armados ali com o machado, o padrasto com uma faca, os 3
a princípio teriam se mutilado entre si. A briga foi feia mesmo, viu, Riva? O Sérgio, que está muito acostumado já com esse tipo de cena, disse que foi terrível, muito sangue ali no local. E esse fato, como eu expliquei na reportagem, aconteceu dentro de uma chácara. Eu conversei com o dono da chácara, que é patrão da vítima. Ele pediu: Bruna, eu não quero aparecer, não quero falar. Ele estava indo para a delegacia ainda há pouco para conversar com o Sérgio, que ele também é uma testemunha. Ele também, o que ele ouviu, o que ele sabe, ele também vai contar para a polícia. Outra testemunha, a mãe desses dois jovens, desses dois irmãos que hoje estão internados, só que ela ainda não pode falar porque está no hospital agora, né, lutando também pela vida dos filhos. Então a história ainda vai desenrolar para a gente poder entender de fato, né, o que vai acontecer com esses dois jovens. A delegada, a doutora Márcia, pode comentar. Podem responder por uma legítima defesa, pode configurar uma legítima defesa, ou sim o homicídio. Então, tem tudo que desenrolar ainda para a gente poder entender. O fato é, Riva, que é uma tragédia familiar, né? Não tem nem o que comentar diante disso, da tristeza que é isso, né, Riva? Doutora, nós estamos vendo casos tão brutais, tão atrozes, coisas absolutamente inadmissíveis, de sangue se lava com sangue, honra se lava com honra. Isso está se tornando cada vez mais comum e é o que não pode acontecer agora, doutora. Pode ser legítima defesa? A legítima defesa é só em cima de mim ou eu posso praticar a legítima defesa em cima de mim e de outra pessoa, que é o caso aí dos dois irmãos, doutora? Na verdade, a legítima defesa ela pode ser pessoal ou de terceiro, né? Pode até ser se esse homem eventualmente em algum momento foi para cima da mulher dele, mãe dos meninos, ser legítima defesa de terceiro. Mas o que a gente sabe de forma concreta é que os três entraram numa luta utilizando instrumentos que deixam o que a gente chama da região muito suja, né? Você usando de faca, usando de machado, esses instrumentos... Facão. Esses instrumentos, eles geram muito sangue, então a região realmente fica muito complicada, né? Complexa de você ver, ruim de ver. Mas veja que tem uma dinâmica de que eles iniciam dentro da casa, vão para fora, retornam para dentro da casa, ou seja, deve ter sido uma luta muito, muito feia. Importantíssimo para saber como isso aconteceu e se isso já tinha acontecido antes de alguma outra forma. Se não é de hoje, né? Se existia alguma coisa anterior, né? Muito importante será o depoimento dessa mãe e esposa, né? A hora viúva, né? Muito bem. Bruna Fruena, muito obrigado pela sua informação. Você pode voltar a qualquer momento a conversar com a gente. Agora, detalhe, gente, como isso tem acontecido no interiorzão do Brasil, né? Em áreas de chácara, de sítio. Esse negócio de sangue com sangue, honra com honra, defende esse, defende aquele. Parece que isso tem se tornado comum e não é. Nós temos que continuar indignados com histórias como essa aí. Vem cá, vamos com a Thaís Travensoli? Vamos ver.